Então, devido ao racismo estrutural aqui no Brasil, muitas são as dificuldades dos negros aqui no país. Podemos falar, por exemplo, sobre o mercado de trabalho, que tanto a inserção de nós negros nele quanto as possibilidades de conseguirmos crescer são bem desiguais aqui. E também podemos falar das conquistas. Podemos citar a lei de cotas, que garantia a nós negros vagas nas universidades públicas, e também podemos falar sobre a conquista de termos o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Para as empresas, eu acredito que campanhas e palestras sejam uma ótima iniciativa para que assim os seus líderes e subordinados possam ter uma conscientização sobre o tema e para que eles possam olhar para o seu ambiente de trabalho e ver se há igualdade nele. Eu entendo que o grande desafio da população negra no Brasil é romper com padrões históricos e culturais que dão suporte ao racismo e o consolidaram, como parte da sociedade brasileira ao longo dos anos, como herança dos tempos da colonização em que a escravidão era lista. E muito embora nesse meio do caminho a escravidão tenha sido abolida, eu acredito que à época a Princesa Isabel não contava com uma boa equipe de assessoria legislativa para lembrá-la de que ficou faltando o anexo da Lei Áurea, com as políticas públicas que viabilizariam a integração econômica e social desses recém-libertos. Então, apesar da liberdade, a lei não trouxe a igualdade, e essa omissão estatal contribuiu para a marginalização da população negra, que continuou sendo tratada como uma raça inferior, sem acesso à educação, sem acesso à propriedade, o que trouxe consequências que perduram até hoje. Então, o grande desafio, o maior desafio, é desconstruir esse cenário de racismo estrutural. Mas a boa notícia é que o primeiro passo já foi dado, que é reconhecer que algo está errado e que precisa ser mudado. Então, essa crescente visibilidade que os temas raciais vêm ganhando tem contribuído para a conscientização dos atores sociais e, como consequência, muitos avanços têm sido alcançados, como a criação de ações afirmativas, mecanismos de enfrentamento, políticas de reparação. Então, hoje é possível citar várias conquistas, como as leis de cotas, o Estatuto da Igualdade Racial, a criminalização de condutas discriminatórias, o aumento da representatividade e até mesmo o próprio Dia da Consciência Negra pode ser considerado uma grande vitória. Em se tratando de ambiente de trabalho, não adianta nada a gente buscar inclusão racial, diversidade, se a gente não preparar as equipes para receber essas pessoas. Então, partindo do princípio de que o racismo está enraizado nos nossos costumes, há hábitos e comportamentos incorporados na nossa rotina que às vezes até de forma inconsciente a gente pratica e que carregam preconceito. Daí a importância da conscientização. Então, para mim, no ambiente de trabalho, conscientização é a chave do processo para combater a desigualdade. Então, assim, promover ações para sensibilização e informação mediante treinamentos, palestras, cursos para os servidores, capacitar as lideranças para que elas se tornem cada vez mais inclusivas, capazes de identificar essas condutas automáticas e orientar os servidores de modo a promover um ambiente que preza pelo respeito e pela inclusão, criar políticas de prevenção, canais de escuta, porque acolhimento faz toda a diferença nesse tipo de contexto, e, acima de tudo, o compromisso de todos em colocar tudo isso em prática. E aí, nesse contexto, nós, da Justiça Militar da União, temos uma vantagem, que é o trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Comprev. Eu nem sei se cabe, mas eu vou compartilhar uma experiência. Nesse ano, acho que não só em Brasília, mas em outros estados, a Comprev esteve justamente promovendo ações nesse sentido de conscientização junto à primeira instância. E dentre outras coisas bacanas, uma que me marcou muito foi uma questão do respeito em jogo. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, o Respeito em Jogo é um joguinho online em que são apresentadas situações do cotidiano e lhe é exigido a tomada de determinadas decisões. E aí, numa dessas questões do joguinho, conta-se a história de que uma servidora afrodescendente chegou para participar de uma reunião com um turbante. E naquele momento, alguns colegas começaram a cochichar e a rir, e aí pergunta-se qual conduta você adotaria se você fosse líder ou chefe dessa equipe. E aí, dentre as opções de não comentar nada ou de repreender os risadinhas,
tinha lá a opção de você elogiar o turbante, elogiar a beleza da servidora. Pronto, para mim, era óbvio que essa era a melhor opção, que ia ser a resposta correta. Até numa ideia de tipo de apoio, de validação, né? E aí quando você clica lá, bem, menos 5 pontos. Eu choquei, né? Falei, caraca, como assim? Aí o próprio joguinho, ele já te orienta, diz que a servidora se sentiu constrangida por ter sido elogiada na frente dos outros, apesar de entender, né, qual foi a sua intenção, e que não é aconselhável você fazer esse tipo de elogio dentro desse contexto. Só que assim, por que isso me marcou? Porque eu percebi que eu não estaria preparada para lidar com esse tipo de situação. Mais do que isso, me levou a refletir se na vida real, em alguma outra oportunidade, eu não cheguei até a constranger algum coleguinha, né? Achando que era a melhor conduta que eu estava adotando. Então, é sobre isso. Para combater a desigualdade no ambiente de trabalho, a gente precisa de conscientização e, mais do que isso, compromisso dos servidores para não apenas implementar, mas ser parte dessa mudança. Oi, gente, tudo bem? Privilégio poder falar aqui nesse mês de celebração. O mês da consciência negra é mais do que isso. É um momento de reflexão profunda sobre a nossa responsabilidade coletiva na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É necessário reconhecer as contribuições históricas da comunidade negra e renovar nosso compromisso com a promoção da igualdade em todas as áreas da vida, incluindo o ambiente de trabalho, claro. Ao longo da história, a jornada rumo à igualdade racial tem sido marcada por desafios significativos. No entanto, é imprescindível reconhecer as conquistas alcançadas até aqui. O sistema de cotas no serviço público, ele foi uma das maiores conquistas que nós tivemos, fazendo com que a representatividade racial fosse reforçada através do concurso público. A instituição do Foro Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial, pelo CNJ, é um marco muito importante. Essa iniciativa ela reflete o comprometimento em nível nacional para enfrentar as disparidades no sistema judiciário. A participação ativa da Justiça Militar da União nesse fórum demonstra o compromisso coletivo em busca de soluções e promover mudanças efetivas. Diante de tantos desafios e de tantos desafios persistentes, é vital continuarmos implementando iniciativas que combatam a desigualdade racial no ambiente de trabalho. Programas de capacitação, a promoção da diversidade em todas as esferas organizacionais e a conscientização contínua são passos essenciais aí para a gente construir um ambiente verdadeiramente inclusivo. E mais do que isso, é importante que o negro ocupe espaços de poder, as cadeiras de decisão. Quem são os decisores, né? Esse é mais um desafio que nós temos pela frente, que a igualdade racial alcance as cadeiras de decisão nas instituições. Então, nesse mês, que fique uma reflexão, que nós possamos ainda nos tornarmos mais fortes rumo a novas conquistas.